Oi, como vai você? Espero que bem, de verdade. Vamos nesse vídeo falar sobre investimento para iniciantes, como começar, o que precisa saber, como expliquei no último vídeo, partindo do básico mesmo. Então, você já tem um entendimento melhor sobre, talvez não acrescente muito conhecimento, mas com certeza algum ganho na sua mentalidade vai ter. Empreender ou investir? Então, o significado de empreender é conseguir ou tentar fazer algo muito difícil, tentar, colocar em desenvolvimento ou execução, realizar. E o de investir, o primeiro não se encaixa, seria aplicar, empregar, inverter capitais com finalidade lucrativa. É basicamente igual, né? Quem empreende, emprega capital com finalidade lucrativa. E quem investe, acaba que desenvolve e executa compras e venda. Bom, vamos lá. Empreender é criar o próprio negócio, é gerenciar, basicamente realizar e executar tudo dele. Empreender é basicamente achar uma demanda e criar uma estratégia para cumprir ela. E o lucro vai estar nesse meio. O empreendedor, ele acaba que tem mais controle sobre sua renda. O seu esforço acaba sendo mais recompensado percentualmente, porque ele pode trabalhar mais, caso necessário, para ter um retorno maior. Já investir é usar o dinheiro para emprestar para outras empresas e elas desenvolverem esse empreendimento com ele. É o que acontece quando as empresas abrem o capital na bolsa, que a gente chama de IPO. Elas praticamente recebem um dinheiro para uma coisa que elas não tinham valor ainda. Então, vamos falar sobre empreender. O empreendedor, ele precisa ter ou desenvolver esse estilo empreendedor. Você vai precisar ser perspicaz para entender como que você vai abordar o cliente com o seu produto, o fornecedor com a negociação e o problema, tanto os problemas que surgirem no seu negócio, quanto o que você quer oferecer a solução. O empenho para se manter fazendo os processos chatos enquanto ainda não vê a saída e o lucro, que é isso que a gente espera. Energia para executar tudo, que realmente precisa de bastante. E organização talvez seja o principal. Claro que depende do negócio, mas no geral, não pode ter falta do que você vende, não pode ter falta de funcionário. Você precisa ter controle sobre seu estoque, sobre o caixa, que seja quase que perfeito, porque senão você pode acabar tendo graves problemas por uma simples falta de organização. Imagina, você vende uma coisa, o cliente te procura querendo fazer uma compra e não acha. Ele não vai mais voltar em você, não é mesmo? Empreender vai exigir que você saiba ou consiga recrutar e selecionar funcionários, e aí acaba que para esse processo você vai ter que realizar uma divulgação, arrumar um local, uma estratégia. Você vai precisar também avaliar a viabilidade do negócio, estruturar um plano de negócios. Isso vai exigir muito tempo e muito conhecimento, portanto, você tem que estudar também. Vai ter que escolher o sistema para gerenciar os processos. Acaba que isso custa dinheiro também, porque a programação tem que ser mais complexa para que seja melhor e não apresente muitos erros. Você vai ter que cuidar das áreas administrativa, operacional, financeira, comercial, todas as áreas da empresa. Você também tem que pensar muito na questão do marketing. Atualmente, só vende quem é presente em redes sociais, em propaganda. Então, tem essa questão também de ter essa criatividade para o marketing. E outra questão também é que acaba que abre mão de feriado e fim de semana para se doar à empresa. Às vezes até mais do que 8 horas por dia. Então, acaba que isso tem um impacto na vida bem grande, né? Quanto à família, quanto a lazer. Além disso, o Brasil conta com muita burocracia para abrir um negócio, para contratar, para demitir, questão de impostos, que além de ser uma questão burocrática, eles são consideravelmente altos para quando a gente está no começo do negócio, e também tem certa insegurança pública, seja insegurança econômica, social ou a questão da segurança de violência mesmo. Já os investimentos, você não precisa dedicar muito do seu dia a dia para eles. A maior parte do tempo, você vai gastar analisando as empresas e tendências do mercado. Mas isso não muda, geralmente, né, de um dia para o outro. Uma empresa que era boa, ela não fica horrível do dia para o outro. Pode ser que entre um gestor que vá fazer uma coisa diferente, mas ela não vai perder os princípios dela. Você também vai poder
diversificar no mercado, que aí você vai poder evitar a sazonalidade, vai poder evitar tópicos em alta. Essa sazonalidade que eu falo é, por exemplo, uma empresa de seguros. Ela geralmente tem mais lucro em janeiro e julho, que é quando ela vende os seguros. Então, nos outros meses, ela vai ter uma variação negativa. E aí você pode sofrer com isso, mas você pode achar outra empresa que não tem essa sazonalidade. Por exemplo, eletrônico, a venda é constante durante todo o ano. Aí você não vai precisar de cuidar da parte administrativa e operacional do investimento. Por exemplo, no caso de investimento em ação, pode ser até que você tenha poder de voto, né? Dependendo do tipo de ação e da quantidade. Só que a questão da quantidade que pega. Você precisa ter um valor muito alto investido em uma empresa para que seu voto seja realmente relevante. E também tem a questão de que não tem isso de perder feriado e fim de semana aqui, não, porque a maior parte dos investimentos não pode ser movimentada nesses períodos. Aí o investidor ele tem que ter organização também. Ele não pode só comprar a ação e largar para lá, ele não pode faltar empenho, porque na hora de estudar a ação, se ele deixar passar um detalhe que seja, pode ser que isso impacte diretamente no futuro do investimento dele. Ele também precisa ter muita calma, porque as ações variam dia a dia. Dentro do próprio dia, ela pode cair 10% e subir 10% e terminar o dia zerado. Imagina ele ver, nossa, está caindo 10%, meu Deus, eu preciso vender. Vende e vai ter 10% de prejuízo. Só que, logo depois, 2 horas depois, teria zerado esse prejuízo, talvez teria até um ganho. Então, tem que ter calma. Se você teve a visão certa do mercado, foi organizado e empenhado na hora de analisar, não é porque caiu 10% que tudo que você fez não vale mais. Tem que ter essa calma. Então, vamos lá, um contra o outro. Quando você vai empreender, você precisa de gastar muito mais tempo. Como eu expliquei, inclusive feriados e fins de semana. De dinheiro, você pode investir a partir do dinheiro que você quiser. Você pode ter R$ 20 e falar, vou investir esses R$ 20. Por exemplo, atualmente a Oi está a menos de R$ 1. Então, se você quiser comprar uma ação de Oi, você precisa ter R$ 1, o troco. Para empreender, você já vai precisar mais de dinheiro. Coloquei aqui 2 cruz, mas pode ser que seja muito mais. Depende do tipo de negócio que você quer. Por que eu coloquei 2? Porque, por exemplo, um empreendedor pode começar uma loja de doce vendendo brigadeiro na rua. Então, o que ele vai precisar? De uns R$ 30 para fazer os brigadeiros inicialmente. Aí, eu coloquei que é mais que investir, exatamente por causa dessa questão. Investir, você pode começar com R$ 1. Para empreender, R$ 1 não vai bastar. Quanto ao retorno, investir é emprestar dinheiro para o outro gerir. Empreender você mesmo que vai gerir. Então, quem está gerindo precisa tirar uma parte. Quando empreende, é você que vai tirar. Quando investe, a outra pessoa vai tirar. Portanto, o retorno do empreendimento ele tem uma tendência a ser maior. Claro que pode ser que dê certo, que dê errado, que dê muito certo. O investimento é a mesma coisa, pode ser que dê errado, que dê muito certo. Mas, no geral, é isso. Quando você está investindo, tem mais pessoas envolvidas no processo, então o lucro vai diminuir. Quanto ao risco, eu coloquei que de empreender são 4, porque realmente empreender no Brasil é muito difícil. Vocês podem até analisar aí a sua volta. Tem lojas que tinham anos, décadas de vendas e fecharam, pessoas que abrem negócios e não conseguem perdurar. Então, o risco é realmente bem grande. Claro que depende do setor que você quer empreender. Investir, eu considero que o risco é um pouco mais baixo, porque essas empresas que estão na bolsa de valores, elas têm mais conhecimento do mercado, elas têm mais história e elas têm um valor dentro do setor que elas estão, então fica mais complicado de ter uma falência total. Só que a queda pode acontecer. Por isso que é importante fazer a análise, que a gente vai ver mais para frente. E quanto ao estresse, aqui o que eu quero deixar claro é que depende do perfil da pessoa. A pessoa pode ficar estressada com o investimento, mas, no geral, o empreendedor ele vai ter estresse o tempo inteiro, porque tudo que acontecer é por conta dele. E o investidor ele pode se sentir muito estressado porque, se der um problema, ele não tem poder de atuar sobre esse problema. Só que, no geral, a empresa vai ter pessoas que são capazes de intervir nisso. Então, você pode ficar mais calmo.
Porém, ambos se complementam. Enquanto você empreende, você vai vivenciar o que as empresas que você investe vivenciam e, portanto, você vai poder compreender melhor o sistema, o que é importante para poder avaliar e ver as situações que são simples de contornar, quais não são simples de contornar, quais os impactos de certas decisões, qual a importância da mentalidade que a empresa tem quanto ao seu meio ao redor, que é o meio ambiente, o meio urbano, os funcionários no geral. E, enquanto você investe, você aprende sobre as empresas e os setores do mercado, e aí você vai poder adaptar esse conhecimento para desenvolver no seu próprio negócio. Você vai poder, a partir da análise que você faz das empresas, ver como elas contornam os problemas e, assim, aproveitar no seu próprio negócio. Você pode até ver elas tomando uma saída que você já tentou e ver como que vai ser o futuro dela. Se deu certo contigo, talvez vai dar certo com elas também. Se deu errado contigo, você já tem uma previsão melhor. Então, qual que é a melhor opção? Depende do quanto você tem para investir. Se é muito pouco, talvez você não consiga abrir um negócio. Se for muito, talvez você pode fazer os dois. Os objetivos, tem a questão do objetivo pessoal e do profissional. Por exemplo, seu objetivo profissional, o seu sonho é ser um grande empresário, movimentar a economia diretamente ali, dar emprego para as pessoas, ser visto como bem-sucedido no ramo empresarial, ou você prefere ficar mais tranquilo, trabalhando no seu emprego, investindo para melhorar a renda, depende disso. Também da capacidade. A capacidade de resolver problemas para, principalmente, o empreendedorismo e de estudar para ambos. E aí entra também a questão do perfil de empreendedor, porque esses problemas, eles são obrigações sempre presentes no meio empresarial. E aí você precisa ter um jogo de cintura para lidar com pessoas e problemas. E a questão de estudar, tanto antes de abrir o seu negócio vai ser necessário, quanto depois para manter o negócio atualizado. Porém, quando se fala de investimento, o estudo tem que ser sempre frequente e sempre presente. Desde o começo, para você pesquisar as inúmeras opções de aplicação financeira e saber estipular um prazo para resgatar o dinheiro, quanto para analisar mesmo durante a evolução dos investimentos. Lembrando que calma e paciência é necessário para os dois. O empresário não vai ficar rico assim que abrir um negócio. E as ações, os investimentos, no geral, têm variação. Não adianta você querer ficar rico em um ano, do dia para o outro. E aí vem essa frase que eu achei muito interessante, do Warren Buffett, que é o investidor mais rico, né? Eu sou um investidor melhor porque sou um homem de negócios. E sou um homem de negócios melhor porque sou um melhor investidor. Então, é aquilo que eu comentei. Ele tem a análise das empresas a partir da vivência dele na própria empresa. E, ao mesmo tempo, para a vivência dele na empresa, a análise das outras empresas ajuda muito. Então, conclusão pessoal minha. Se você tem pouco dinheiro, você não pode largar seu emprego para abrir um negócio. Comece investindo até acumular alguma quantidade ali. Se você tem uma quantidade média de dinheiro e muita vontade, junto com aquele perfil de empreendedor, empreenda e fique estudando sobre investimento. Porque quando você estiver tendo lucro, você pode fazer um aporte dele em investimentos. Agora, se você tem muito dinheiro, o melhor é que você faça os dois. E à medida que você for vendo o seu sucesso, você vai decidindo a porcentagem de dinheiro que ficará em cada um. Por exemplo, você cria um negócio que faz muito sucesso. Por que você vai investir em outras empresas se o seu negócio faz muito sucesso e você confia em você mesmo? Então é isso, muito obrigado e até o próximo. Então é simplesmente vir na página do canal, clicar em inscrever-se, tocar no sininho, marcar todas e receberá todas as notificações dos vídeos que forem lançados de agora em diante.